finalzinho do século XV. O que hoje nós conhecemos como Europa era um conjunto de monarquias, reinos e uniões, e um amontoado de cidades-estados germânicas no centro de toda a Europa, que não fazia o menor sentido. Tipo, olha essas bordas. Iu. Durante esse período estavam tendo vários desenvolvimentos culturais, tecnológicos e sociais que acabaram levando à reforma protestante de Martinho Lutero uns anos depois, e também a grande divergência nos séculos seguintes. Mas voltando ao atual, do outro lado do continente estavam os turcos dominando o que restava do Império Bizantino e tomando Constantinopla para si mesmos. Felizmente, eles acabaram fechando o caminho mais rápido para a Rota da Seda, que trazia umas especiarias vindas da Ásia que eram bastante apreciadas pelos europeus, então eles acabaram tendo que achar um método alternativo. Também é importante destacar que durante esse período existia um certo medo quando se falava do Oceano Atlântico, pois ninguém nunca havia ido numa exploração planejada até lá e as pessoas achavam que ele era o fim do mundo. Tanto que nos mapas da época nem existia a ideia de terras no oeste, era só um oceano. Como será que iniciaram as grandes navegações? As grandes navegações se iniciaram com a tomada de Constantinopla pelos turcos lá para o século XV, onde prejudicou o comércio entre a Ásia e a Europa. Devido a isso, os comerciantes de Veneza e Genova buscaram rotas alternativas para as Índias, onde isso se compatibilizou com a expansão marítima de Portugal e Castela. Mas para que eles conseguissem realmente ir à busca de outras rotas, eles tiveram que conseguir uma aliança entre o rei e a burguesia, já que um não conseguiria sem a ajuda financeira do outro. E isso impulsionou as navegações no Atlântico, onde Portugal se destacou com o apoio de Dom Henrique, financiando expedições que exploraram a costa da África. Os mesmos navegadores buscavam, além das novas rotas comerciais, riquezas, reconhecimentos e até espalhar o cristianismo. As expedições abriram caminho para a colonização das Américas e tiveram até grande impacto na história mundial, onde, além do Portugal e da Espanha, mostrada até na questão de espalhar o cristianismo, nós temos também que os ingleses e os franceses também estavam em busca nessa grande navegação. Todo mundo sabe que as potências europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, buscavam rotas comerciais mais diretas para o Oriente, para o comércio de especiarias, seda e outros produtos de alto valor, ou seja, queriam encher o bolso. A descoberta de novas terras levou à colonização e exploração por parte dos europeus. Isso incluía a colonização da América, da África, Ásia e Oceania. Países europeus estabeleceram colônias para extrair recursos e expandir seu poder e influência. Isso também contava para a religião, hein? Para evitar conflitos, muitos países europeus assinaram tratados e acordos para dividir estes territórios. Exemplos incluem o famoso Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha, o que incluiu o nosso Brasil. Esta troca de produtos, conhecimentos e tecnologias ficou conhecida como intercâmbio colombiano. Transportou alimentos e também animais, como galinhas, porcos e vacas, mas também pragas, como pombos e ratos, de um continente a outro. Essas mudanças causaram vários desequilíbrios ambientais, como por exemplo nas Ilhas Maurício. Os dodôs foram extintos pela caça humana e de ratos trazidos pelos navios que os devoraram. Os coitados eram meio lerdinhos por não terem predadores naturais e nem fugiam. A competição pelo controle das rotas marítimas levou ao surgimento da pirataria e os corsários. Corsários atuavam em nome de seus países para atacar navios inimigos e roubá-los. Utilizavam da carta de corsa, que era basicamente uma licença para roubar. Já os piratas tomavam para si mesmos. As relações entre os países contribuíram significativamente para o desenvolvimento de uma economia global. O comércio internacional aumentou e novas rotas comerciais foram estabelecidas. Mesmo assim, a competição por recursos e territórios resultou em conflitos e guerras. Um exemplo notável é a Guerra dos 80 Anos, de 1568 a 1648, entre Espanha e Holanda, que teve como pano de fundo disputas comerciais e religiosas. Os objetivos das grandes navegações para todos os países eram, em geral, os mesmos. Todos buscavam por novas rotas marítimas para as Índias com o objetivo de contornar o bloqueio feito pelos turcos otomanos lá em 1453. Ou seja, um dos principais interesses era econômico, porém, além do desejo por obter riquezas como ouro, prata e principalmente especiarias, havia também motivos políticos e religiosos. O objetivo de expansão territorial, formação de colônias e a conquista de outros povos era algo cobiçado pelo governo.
e incentivado pela Igreja com a desculpa de ser para converter mais fiéis para o cristianismo, que, como todos nós sabemos, foi mais uma imposição da religião do que uma conversão em si. Para os demais países que iniciaram suas navegações após as de Portugal e Espanha, ainda se tinha mais um objetivo, que era se firmar politicamente, demonstrando dominância tanto econômica como territorial. Ao falarmos de Portugal, nós já fazemos a relação entre o país e as grandes navegações. Isso não é à toa, afinal, as grandes navegações transformaram Portugal na maior potência do mundo entre os séculos XV e XVI. Os portugueses chegaram a novos locais, como aqui na América do Sul, na África e umas ilhas no Oceano Índico. Eles estabeleceram colônias, conquistaram, enriqueceram, exploraram e escravizaram. Nós brasileiros temos propriedade de falar desse tema como mais uma colônia de Portugal descoberta em 1500. E como esquecer das maiores conquistas portuguesas dessa época? Escravizar, explorar e assassinar um povo por séculos, usufruindo dos recursos naturais da terra e, sobretudo, enriquecer muito com tudo isso. Além da melhora da economia espanhola, da expansão territorial, do ganho de influência e poder, chegando a ser uma das maiores potências mundiais junto de Portugal, a Espanha teve como maior conquista descobrir, entre aspas, a América em 1492, através das expedições de Colombo. Eu digo entre aspas porque todos nós sabemos que não era necessário descobrir as Américas, já que já haviam povos morando por lá. Como um grande salto na história da humanidade, as grandes navegações têm uma longa lista de consequências, mas podemos resumi-la em 4 pontos principais. No primeiro ponto, nós temos a descoberta da América e início do sistema colonial. Em seguida, nós temos o estabelecimento do comércio de escravos africanos. Em terceiro, nós temos a criação de novas rotas comerciais. E, por fim, temos a expansão política e militar das nações europeias.